Pablo Marçal lidera pela primeira vez a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Essa é uma marca muito importante da gente falar nesse canal, que é um canal que fala para uma massa majoritariamente evangélica, né? O nosso público quase todo é composto por evangélicos, seja desigrejado ou não, porque pela primeira vez na história, até onde a gente sabe, é a primeira vez em que um candidato autodeclarado evangélico assume a liderança numa pesquisa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, do Hemisfério Sul. E a gente vai ler a matéria que traz esse dado. O Pablo Marçal, pela primeira vez, não é só ele, né? Não é só uma marca do Pablo Marçal, que já é importante a gente destacar aqui, mas é um candidato autodeclarado evangélico. Isso é uma quebra de paradigma em vários sentidos. Não só porque ele é um cara que é um coach, é um marqueteiro, é alguém que não está usando fundo partidário, é alguém que que está sendo candidato por um partido pequeno, sem uma grande agremiação, sem uma grande coligação, sozinho ali, obviamente por ser um partido pequeno, um partido considerado até de certa forma nanico, ele não tem um grande fundo partidário e está se valendo exatamente de doações, de pessoas que estão ajudando na sua campanha, muito mais do que o dinheiro, né? O quanto que ele conseguiu engajar as pessoas nas redes sociais é um marco realmente histórico. A gente vai ler agora, vamos para a tela do computador, a matéria publicada pela Veja, que traz esse dado. Pesquisa mostra Pablo Marçal pela primeira vez liderando a disputa em São Paulo. Levantamento do Instituto Veritá Pesquisa mostra o candidato do PRTB com 36,3% das intenções de voto, seguido por Boulos, 25,4%, e Nunes, 16%. Cara, o Boulos passou o Nunes e o Marçal tem muito mais do que o dobro do Nunes. O Nunes é o atual prefeito da cidade de São Paulo. Todo mundo imaginou que por ter o apoio do Bolsonaro ele seria reeleito, mas não é o que está mostrando a pesquisa. Claro, ainda há pouco mais de 30 dias de campanha, mas esses números já são muito importantes e por isso está causando o maior frisson, né, na internet. Levantamento divulgado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Veritá Pesquisa, mostra que há 40 dias da votação do primeiro turno, o empresário e coach Pablo Marçal assumiu a liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele aparece com 36,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 25,4%, e pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 16,7%. Tanto o Boulos, o Guilherme Boulos tem o apoio do presidente da República e o Nunes tem o apoio do ex-presidente. Muito embora ex-presidente, inclusive inelegível, mas o Bolsonaro é uma figura extremamente relevante da política nacional, tem o apoio de uma massa enorme, né, da população, tanto é que a própria votação dele contra o Lula foi bem apertada, cerca de 50 milhões de votos. E em São Paulo, inclusive, tem uma importante massa de eleitores, o Bolsonaro, e o bolsonarismo, mesmo assim, não está conseguindo lidar com o Pablo Marçal, superou todas as expectativas, inclusive a minha, né? Inclusive a minha. Na sequência aparece o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, com 7% do eleitorado, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, com 6,9%, e a economista Marina Helena, do Novo, com 4,2%. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os três nomes encontram-se em cenário de empate técnico, na quarta posição. Né? E aí segue. Esta é a primeira vez em que o candidato do PRTB aparece como líder isolado nas pesquisas. Nos levantamentos mais recentes dos institutos como Paraná Pesquisa, Datafolha e Quest, os resultados apontam para um emparelhamento de Nunes, Boulos e Marçal. Na primeira, a segunda colocações, tecnicamente empatado dentro das respectivas margens de erro. Determinados eleitores rejeitam Nunes e Lula e aprovam Tarcísio. Questionado sobre a certeza com relação à escolha de candidatos, 72% dos entrevistados afirmaram que já têm seu voto definido, enquanto 28% dizem que ainda não optaram por nenhum dos nomes na disputa. O levantamento perguntou ainda
como a população paulistana avalia as gestões dos executivos municipal, estadual e federal. É importante isso, né? Neste âmbito, o prefeito Ricardo Nunes sofre com a percepção negativa da maioria dos eleitores. 65% dizem desaprovar a administração do MDBista, contra 34,7% que aprovam. É muito ruim. O cenário desfavorável se repete com a opinião sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo governo é rejeitado por 57% e apoiado por 42%, isso na capital paulista. Por outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, mantém uma considerável margem positiva de popularidade na capital. Segundo a pesquisa, 58% dos participantes aprovam sua participação à frente do Palácio dos Bandeirantes, enquanto 41,3% rejeitam sua administração. Tem uma boa aprovação, mas nem isso, né, foi capaz de transferir para o Nunes, já que o Tarcísio apoia o Nunes nessa disputa. O Instituto Veritá entrevistou 3.020 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 22 e 26 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa é a matéria que retrata, né, esse dado para o primeiro turno e leva o Pablo Marçal a ter uma posição histórica, né? Como eu disse, pela primeira vez um candidato declarado evangélico lidera a disputa, e não é só por ser um candidato evangélico, você tem uma série de outras variáveis aí, como por exemplo, que eu disse agora há pouco, um partido pequeno, o cara não tem fundo eleitoral, o cara é só ele, né? O cara não tá com redes sociais, perdeu as redes sociais, é todo mundo contra ele. O cara tá usando uma linha Cara, eu até conversei com um marqueteiro esses dias e ele disse o seguinte: Israel, deu certo com o Milei, deu certo com o Bolsonaro, por que não vai dar certo com o Pablo Marçal? Essa linha, né? Essa proposta de ser arrogante, de ser prepotente, de ser, sabe, bruto, né? Nas entrevistas, de provocar cortes e tudo mais. E é fato, o fato é que é isso mesmo. Ele mesmo fala, né? Em um certo momento ele até pediu desculpas pela arrogância. Deu uma entrevista na CNN e quando terminou ele se justificou lá com a jornalista. Não, isso foi só para cortes. E tá dando certo, né? E tá dando certo. Então, eu acredito que o Pablo Marçal vai subir muito. E como ele vai para o segundo turno, provavelmente com Boulos, uma vez que o Boulos já tem, segundo a própria pesquisa, já tem, olha lá, o Boulos está com 25 contra 16 do Nunes. A menos que o Nunes consiga reverter e chegue no segundo turno, eu penso que se o Pablo Marçal for para o segundo turno com o Boulos, o Guilherme Boulos, eu acho que não tem para onde correr, ele vai ganhar a eleição, porque ele vai somar o eleitorado do Nunes, que é quase que majoritariamente, eu imagino, né, bolsonarista. O cara que vota no Ricardo Nunes, ele não vai no segundo turno votar no Guilherme Boulos. Se ele é bolsonarista, ele não vai. Se está votando a pedido do Bolsonaro no Ricardo Nunes no primeiro turno, no segundo, eu acredito que ele não vai votar no Guilherme Boulos. Então ele vai votar em quem? Pablo Marçal. E isso faz com que Pablo Marçal consiga ser eleito no segundo turno. É uma previsão que eu acho que muda, né, completamente a cabeça de quem está jogando esse jogo da política lá em São Paulo. Agora, se você me perguntar hoje o que eu penso sobre Israel, e se o Pablo Marçal for para o segundo turno contra o Guilherme Boulos, que é basicamente contra o candidato do Lula, você acha que o Bolsonaro vai apoiar o Pablo Marçal? Como o próprio Pablo Marçal está dizendo isso, né? Que depois da eleição tudo se resolve. Eu não sei, porque, cara, eu vou ser bem honesto com você. Se o Pablo Marçal vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos, a ajudar o Pablo Marçal a vencer é criar um adversário. Então eu não acho que o Bolsonaro se empenharia no segundo turno numa campanha pró Pablo Marçal, porque ele está criando um monstro contra ele mesmo. Um monstro contra o próprio Bolsonaro. Porque, cara, se ele ganha para São Paulo, não tenha dúvida de que ele vai ganhar para a presidência da República. Não tenha dúvida de que ele, se não ganhar lá em 2026, mas vai ser um candidato extremamente forte. Olha como tudo mudou, olha como que é a política, né? Olha como que é a política. Inclusive, é importante que você lembre de um dado que eu vou te dar aqui agora.
O Pablo Marçal não está indo somente contra os figurões da política de São Paulo. Ele está indo contra as grandes lideranças evangélicas, como o próprio Silas Malafaia, que está fazendo campanha contra ele, né? Já fez vídeo, já criticou, já tiveram um pega pra capaz, já teve tweet lá contra o Pablo Marçal. E eu tenho certeza que agora, com essa crescente do Pablo Marçal, o Malafaia vai se engajar ainda mais contra ele. Porque ele sabe que se o Pablo Marçal ganha em São Paulo, se torna um grande adversário para a presidência da República, seja do Tarcísio, seja do próprio Bolsonaro, e como disse, está inelegível, mas pode indicar alguém, se torna alguém que vai atrair esse voto bolsonarista, e aí a gente precisa ver para onde que vão esses líderes evangélicos. Ou, por outro lado, a gente começa a ver o seguinte: será que essa liderança evangélica vai fazer muita diferença nessa disputa de São Paulo? Porque, até onde a gente está vendo, os líderes evangélicos estão com o Ricardo Nunes. Então, isso pode ser também um sinal de alerta para esses líderes religiosos que acham que mandam no voto do eleitor, né, do seu rebanho. De repente, isso não consiga se concretizar e o Pablo Marçal, mesmo, né, a contragosto do Malafaia e de grandes outros líderes que já declararam apoio ao Ricardo Nunes, porque já vem com ele, né, já vem com ele, e atendendo inclusive a pedido do próprio Bolsonaro, atendendo a pedido do governador Tarcísio de Freitas, esses líderes estão contra o cara que agora, segundo a pesquisa Veritá, tem chances reais de ser eleito prefeito de São Paulo. Vamos acompanhar. Agora, para fechar esse vídeo, não é uma análise técnica, eu não tenho nem... Mas veja, só tem uma chance agora, na minha opinião, do Pablo Marçal não ser eleito prefeito de São Paulo. É se alguém conseguir derrubar sua candidatura, o que está se desenhando, né? O STF já desarquivou lá um processo que pode tirá-lo do partido, e sem partido ele não consegue disputar. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias, porque eu acredito que agora é a única alternativa, e eu estou falando da alternativa viável, dentro das 4 linhas da Constituição, né? Que seria tirá-lo da disputa. Se conseguirem juridicamente fazer isso, aí é outra história. Se não, cara, eu não vejo outra alternativa a não ser o Pablo Marçal sendo eleito e mudando completamente o layout do jogo da política, não só em São Paulo, mas no país inteiro. Isso vai mostrar, inclusive, que o cara não precisa de fundo partidário para ser eleito. Isso vai mostrar que o cara não precisa, pelo menos em São Paulo, da bancada evangélica, do apoio dos grandes líderes religiosos. Isso vai mostrar tanto, cara, isso vai mostrar muita coisa. Mas também vai mostrar um lado ruim, né? Que se você for como o Pablo Marçal está sendo, como o Milei foi na Argentina, como o Bolsonaro foi, eu não estou falando durante o mandato, eu falo durante a campanha, que isso dá resultado. E eu acho que é triste, porque você perde a essência das propostas e do debate, da discussão. Mas, por outro lado, se o que importa e se o que interessa é a vitória, é a eleição, que seja. Que seja. Deixa o teu like, não sai sem deixar o teu joinha nesse vídeo não. E também comenta o que você pensa disso. Você está preparado, paulistano, para morar numa cidade liderada por um coach, pelo Pablo Marçal? Comenta aí. Tchau.